Queridos irmãos, muito boa noite. Que a preciosa paz do Senhor esteja sobre vocês e sobre toda a sua família. Já peço a vocês, se inscreva no canal A Voz do Atalaia, dê um like, nos ajude a passar para frente a preciosa palavra de Deus. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo é o bem mais precioso, é a mensagem mais pura e verdadeira que Deus mandou a este mundo. O Senhor Jesus Cristo disse: ide por todo mundo e preguem o Evangelho a toda criatura. Pregai o Evangelho a toda criatura. Quem acreditar e for batizado será salvo. Quem não acreditar será condenado. Nós temos visto que Deus tem feito ao redor da terra testemunhos maravilhosos de pessoas que Deus tem usado ao redor do mundo. Sabemos que a igreja do Senhor Jesus Cristo está perto de ser arrebatada. O conselho da palavra para nós está no livro de Hebreus, capítulo 2. Olha o que diz: portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que temos ouvido, para que em tempo algum nos desviaremos delas. É claro que aqui está falando do capítulo 1. É uma palavra afirmativa sobre todo o capítulo 1 de Hebreus. Mas particularmente nós temos visto que Deus tem feito, porque grande é o poder de Deus. Deus tem libertado vidas, curado pessoas, renovado vidas, salvado, porque o poder dele é salvador. E Jesus Cristo já deixou dito na sua palavra: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conheço algumas pessoas que foram libertas, que foram curadas. Certamente você também conhece. O poder dele não é limitado, o poder dele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Nós mudamos, mas ele não muda. A Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O seu poder é soberano, é sobrenatural. E em toda a Bíblia, Jesus Cristo nunca precisou orar para que alguém fosse curado ou liberto, porque a vida dele era uma preciosa oração. E quando ele sentia necessidade de ajudar alguém, em outras palavras, quando ele sentia misericórdia e queria ajudar alguém, ele liberava uma palavra apenas. Lembra do centurião? Quando o centurião disse: Senhor, eu também sou um homem de autoridade, eu digo aquele vai, ele vai, digo aquele vem, ele vem. Diga só uma palavra e meu criado sarará. Jesus Cristo disse aos seus discípulos: nem mesmo dentro de Israel encontrei tanta fé. Jesus Cristo também disse ao homem da mão mirrada: o que queres que eu te faça? Eu quero ser limpo. E Jesus Cristo disse: seja limpo. Jesus Cristo operou milagres e maravilhas. E as suas mãos estão estendidas para operar milagres e maravilhas. O poder dele é o mesmo, a misericórdia é a mesma. Ele não muda. Nós mudamos, mas ele não muda. Ainda hoje ele opera grandiosos milagres. Porque ele disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra.
Operando eu, quem impedirá? Disse o Senhor. Levaram para o Senhor Jesus um rapaz paralisado. 4 amigos levaram ele. E a multidão cercava, mas eles tiveram um trabalho de subir esse rapaz pelo telhado e descer na presença de Jesus. Jesus Cristo então disse para aquele moço: filho, perdoados são os teus pecados. A multidão não aceitou muito bem esta obra dele, mas Jesus Cristo disse: eu quero que vocês saibam de uma coisa. O Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecado. E ele disse ao paralítico: moço, levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. Ele não precisava orar, ele só falava, ele só decretava. Lembra do filho da viúva de Naim? Ele estava morto, estavam indo num cortejo para enterrar. Jesus Cristo estava vindo com outra multidão. E quando Jesus Cristo viu aquilo acontecendo, vendo a mulher chorando, Jesus então disse: pare, parar o cortejo. E Jesus Cristo simplesmente tocou no esquife e disse: moço, levanta-te. Jesus não precisava orar para as coisas acontecer, porque ele é Deus. É claro que quando ele estava na terra, ele não agia diretamente como Deus, porque a Bíblia diz que Jesus Cristo não teve por usurpação de ser igual a Deus, mas antes ele se humilhou, e humilhou-se até a morte, e morte de cruz. Lembra quando um dos principais da sinagoga foi até ele pedindo para que ele fosse socorrer a sua filha? Ele prontamente foi. E esse homem era muito famoso. Jesus Cristo estava indo em direção à casa dele. Multidão se formou em todo o trajeto. E no meio do caminho, certamente, uma mulher que já tinha gastado tudo com os médicos da época e não conseguiu se curar, e ela tinha um fluxo de sangue. Ela pensava consigo: ele vai passar por aqui. Se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, eu ficarei curada. E quando Jesus Cristo ia passando, na frente, certamente, da onde ela estava, ela então entrou no meio da multidão. E cada vez que a multidão gritava, ela se esforçava mais. E o pensamento dela era esse: se eu tão somente tocar nele, vou receber a minha bênção. Chegando perto dele, ela toca na orla das suas vestes e ele para. E ele disse: alguém me tocou. Os discípulos disseram para ele: Senhor, a multidão está te apertando. E o Senhor diz: alguém me tocou? Mas Jesus Cristo estava falando de fé. Alguém lhe tocou pela fé, espiritualmente. Porque o mais importante não é apenas estar cercando Jesus. Não, o importante é tocar nele pela fé. E esta mulher tocou nele pela fé e ela logo foi curada. E Jesus Cristo disse: alguém me tocou, até que ela não pôde ocultar. Ela disse: foi eu, Senhor. E Jesus Cristo disse: vai, a tua fé te curou. E quando Jesus chega na casa de Jairo, a menina estava morta. Vieram para falar para ele, para Jairo, para todos os que estavam com Jesus: não adianta mais. Ela morreu. Mas Jesus Cristo não conhece fracasso. Nele tem misericórdia. Nele tem poder. E todo poder. Jesus então pede para Jairo tirar aquele pessoal
E entra o Senhor Jesus, Jairo, sua esposa, e alguns dos seus discípulos, e Jesus Cristo não precisou orar, simplesmente ele disse, Talita cumi, levanta. E a menina logo levantou. Tenho alegria e satisfação na minha vida de servir o Senhor Jesus Cristo. A Ele a glória agora e para toda a eternidade. É apenas uma pequena mensagem para a nossa meditação. Se você já aceitou a Jesus Cristo, permaneça firme. Se você ainda não aceitou, faça isso o quanto antes, porque Ele te ama. Que Deus continue abençoando a você e a toda a sua família. Nos ajude a passar para frente as mensagens do canal A Voz do Atalaia. Que Deus os abençoe rica e abundantemente.